Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, certo? A aula do componente curricular português, trabalhando pronomes pessoais retos e oblíquos e também pronomes de tratamento. Então, vamos ver o que é isso. Alguns a gente já conhece, vocês já conhecem os pronomes pessoais retos, são aqueles mais usados por nós para a gente se comunicar. Temos os oblíquos, que são aqueles mais formais, e também os pronomes de tratamento. Vamos revisar esses aí que a gente já conhece e aprender os novos. O conteúdo está nas páginas 225 e 226 e atividades nas páginas 227 e 228. Então, pronomes pessoais retos e oblíquos. Veja o quadro de classificação dos pronomes pessoais. Esse quadro vocês têm aí no livro de vocês. É só vocês acompanharem então. Vamos lá. Então, nós temos aí os pronomes pessoais retos e oblíquos. Temos aqueles da primeira pessoa do singular, os retos, eu, o oblíquo, mim, comigo. Segunda do singular, tu, o te, contigo. Terceira do singular, ele ou ela, se, o, ali, consigo. Primeira do plural agora, nós, nos, conosco, nos oblíquos. Segunda do plural, vós, vos, convosco, nos oblíquos. E terceira pessoa do plural, eles ou elas, se, os, as, lhes, consigo, nos oblíquos. Então, vemos que os retos são aqueles que a gente utiliza diariamente e com mais frequência, que são esses eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os oblíquos, eles são utilizados de uma maneira mais formal entre as pessoas. Mim, comigo, te, contigo, e esses aí todos que a gente já viu, já lemos juntos, né? Então, temos os retos e os oblíquos. Temos que sempre estar atentos ao uso deles na primeira pessoa do singular, segunda do singular, terceira do singular e o plural, primeira, segunda pessoa e terceira também, certo? Vamos lá. Pronomes pessoais são palavras que substituem o substantivo e representam as pessoas do discurso. Os pronomes pessoais oblíquos representam o objeto. Observe o exemplo, vamos lá. Aí nós temos, letra A, Carlos chutou a bola. Na letra B, eu posso dizer, então, para utilizar o pronome oblíquo, pessoal oblíquo, eu vou utilizar, então, o A. Então, Carlos chutou-a. Por que eu usei o A? Porque a bola é um substantivo que eu estou substituindo na frase e ele é um substantivo feminino. Então, isso também eu devo estar atento sobre isso. Então, se eu vou usar um pronome pessoal oblíquo, eu tenho que prestar bem atenção se aquele que eu vou substituir, aquele substantivo, ele é singular, plural, ou masculino ou feminino também. Então, aí eu vou utilizar nesse caso o chutou-a, esse A está representando a bola. Ela é um substantivo feminino. Na frase A, o objeto é representado por um substantivo, no caso a bola. Na frase B, o objeto é representado por um pronome, no caso, a letrinha A, que é um pronome pessoal oblíquo. Os pronomes pessoais oblíquos, o, a, os e as, eles podem aparecer modificados quando ligados a um verbo, por exemplo. Aí eu tenho os exemplos, reconhecer, mais o, aí ficou reconhecê-lo. Encontrar, mais o, encontrá-lo. Então, a gente utiliza muito essa forma de falar e de escrever, de forma que seja de um uso mais correto e mais formal. Essa forma de escrever e de falar utilizando os pronomes pessoais oblíquos. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são usados no trato com as pessoas. Dependendo da pessoa a quem nos referimos, o tratamento será familiar, aquele mais simples, ou cerimonioso, aquele mais formal, mais sério e mais assim, diferente, né, do nosso uso. Então, nós temos a tabela mostrando a vocês, que também, inclusive, vocês têm essa tabela aí no livro de vocês. Então, vamos lá. Pronomes de tratamento, nós temos vários que a gente já conhece. Você, né, os pronomes de tratamento, você, o senhor, a senhora, a senhorita. E aí a gente vai utilizar agora esses que tem vossa, né, no começo, eles são mais utilizados para situações mais formais, com pessoas mais importantes. Então nós temos vossa senhoria, vossa excelência, vossa reverendíssima, vossa eminência, vossa santidade, vossa majestade, vossa alteza e meritíssimo.
E aí a gente tem que saber, tem as abreviaturas de cada uma delas, né? E temos que saber quando devemos usar cada pronome de tratamento corretamente, direcionado a cada pessoa. Por exemplo, Vossa Senhoria é para pessoas de cerimônia, principalmente na correspondência comercial, quando a gente vai escrever uma correspondência, uma carta, um ofício, direcionado a uma empresa, a uma pessoa importante, então a gente utiliza o Vossa Senhoria. Vossa Excelência para altas autoridades, de prefeitos, governadores, né? Pessoas que têm assim grandes posições, né, sociais. Vossa Reverendíssima para sacerdotes, né, ligados à igreja. Vossa Eminência, cardeais também ligados à igreja, e Santidade também, que é o Papa. Vossa Majestade para reis e rainhas, Vossa Alteza, príncipes, princesas e duques, e Meritíssimo, que é autoridade também importante para juízes de direito. Então a gente tem como obrigação, inclusive, utilizar essas formas, né, para demonstrar, digamos assim, mais cordialidade e mais respeito a determinadas pessoas, a quem a gente vai se dirigir. Agora a gente vai fazer as atividades das páginas 227 no livro de vocês e 228. Vamos lá. Separe os pronomes nos lugares adequados. Então, primeira questão. Nós temos aí consigo, nós, eu, as, tu, conosco, vós e ele. Então, nós temos aí pronomes do caso reto. Desses, quais seriam os pronomes do caso reto? Então, seriam os nós, eu, tu, vós e ele. São aqueles mais que a gente usa com mais frequência. E os do caso oblíquo? Consigo, as e conosco. Segunda questão. Leia as frases. Depois, complete-as, substituindo as partes destacadas por um pronome oblíquo adequado. Então, vamos lá. Aí tem a primeira letra A. Você quer ir ao cinema comigo e a Rafaela? Aí tem, como ficaria então? Você quer ir ao cinema utilizando a primeira pessoa do plural, do pronome que a gente vai utilizar aí, o pronome oblíquo. Então, seria o qual? Você quer ir ao cinema conosco? Aí, letra B. Ele deu um belo presente para mim. Então, esse para mim ficaria como a primeira pessoa de singular. Então, a gente colocaria aqui. Ele me deu um belo presente. Letra C. Ontem ele enviou flores para a mãe. Então, qual é o pronome que eu vou utilizar? Ontem ele enviou-lhe, LHE, flores. Então, esse li está indicando que foi para a mãe, está substituindo. Letra D. Vovó beijou os netos com muito carinho. Então, quer que use a terceira pessoa do plural do pronome oblíquo. Então, ficou vovó beijou-os. Esse os tem beijou, bota um hífenzinho, um tracinho. OS, beijou-os com muito carinho. Na letra C, também, que eu esqueci de dizer, o li, ele acompanha um tracinho que é chamado de hífen. Enviou-lhe, certo? Terceira questão. Complete as frases com o pronome adequado. Então, tem letra A. A gente vai saber utilizar o pronome adequado se a gente olhar o verbo que acompanha. Por exemplo, na letra A, nós temos aí uma lacuna, que é uma linha. Comemos o bolo de cenoura. Então, qual é o verbo? Comemos. Então, se eu digo comemos, vai se referir a nós. Então, aí a gente vai botar nós comemos o bolo de cenoura. Letra B, lacuna. Fiquei feliz com a chegada das férias. Então, se digo fiquei, vai ser o pronome eu. Eu fiquei feliz com a chegada das férias. Letra C. Nós temos a lacuna. Jogam bola no parque. Aí o verbo jogam poderia ser. Tem que ser pessoas no plural. Ou eles ou elas. Aí vocês escolhem. Poderia ficar eles jogam bola no parque ou elas jogam bola no parque. Letra D. Mostrei, que é o verbo, a lacuna, o meu desenho. Então, aí a gente vai escolher, nesse caso, mostrei a. Ele ou ela, você escolhe, ou eles ou elas também pode, tanto singular como no plural. Mostrei a eles ou a elas o meu desenho, ou mostrei a ele ou a ela o meu desenho. Vocês vão escolher um tipo de pronome, ou singular masculino e feminino, ou plural masculino e feminino, apenas um. Letra E.
lacuna, estavam pensativas. Então, poderíamos, se a gente olhar o verbo estavam, está no passado e está no plural. Então, a gente vai utilizar o eles. Eles estavam pensativos. Elas estavam pensativas. Nesse caso, obrigatoriamente tem que ser elas, porque está se referindo a pensativas. Também está no feminino. Então, se pensativas está no feminino, então o pronome precisa também estar no feminino. E no plural, porque o verbo está no plural. Então, tem que concordar também no verbo, com o verbo em número também, certo? Singular ou plural. Na página 228, temos a quarta questão. Circule os pronomes pessoais do caso reto. São aqueles que a gente usa diariamente e com mais frequência entre as pessoas. Então, letra A. Ele perdeu a carteira. Circula o ele. Letra B. Nós estamos prontos para viajar. Nós. Letra C. Quando ela chegar, jantaremos. Ela. Letra D. Tu abriste a porta? Tu. E letra E, eu comprei um sorvete de chocolate. Eu. Então, aí a gente circulou os pronomes pessoais do caso reto. Quinta questão. Relacione as colunas identificando as pessoas do discurso. Então, aí de um lado nós temos as pessoas, né? E a gente vai observar, então, os pronomes pessoais do caso reto. Então, nós temos em cada frase, a gente observa que nós temos o início de cada frase. Eu, tu, ele, ela, nós, vós e eles. Então, a gente vai se atentar para essa dica. Então, aí nós vamos relacionar na outra coluna, observando esses pronomes pessoais aí do discurso. Então, vamos lá. Na primeira frase, número 1, nós temos eu gosto de ouvir músicas. Então, olhando do outro lado, esse eu está se referindo à primeira pessoa do singular. Então, vocês vão marcar onde tem primeira pessoa do singular. E aí seria o terceiro quadrinho. Na segunda frase, número 2, tu ouviste o conselho de tua mãe. Então, vai ficar na segunda pessoa do singular, o penúltimo quadrinho. Terceira frase. Ela concordou com a votação. Então, ela é qual pessoa? Terceira pessoa do singular. Vocês vão marcar aí no quadrinho, que é o quarto quadrinho. Número 4. Nós almoçamos no shopping. Então, esse nós é a primeira pessoa do plural. Então, é o primeiro quadrinho lá em cima. Quinta frase. Vós conheceis o livro de adivinhas. Esse vós está se referindo à segunda pessoa do plural. Então, é o último quadrinho. E a 6, frase 6, eles se admiraram com a premiação. Então, é a terceira pessoa do plural, o segundo quadrinho. Então, na ordem ficou 4, 6, 1, 3, 2 e 5. Sexta questão. Escreva a letra R para as frases que contêm pronomes pessoais retos e letra O para os que contêm pronomes oblíquos. Aí a gente vai observar sempre a pessoa, o pronome de cada frase, se ele é oblíquo ou se ele é reto. Então, na primeira frase, por exemplo, o copo em que o bisavô colocou a dentadura está contigo. Então, onde se encontra o pronome aí na frase? Contigo, no final da frase. Então, se eu tenho contigo, eu estou utilizando um pronome oblíquo. Então, eu vou colocar dentro desse quadrinho a letra O. Segunda frase. Ele colocou a dentadura dentro do filtro. Então, eu tenho aí o pronome ele. Então, o pronome ele é um pronome do caso reto. Então, aí eu vou colocar a letra R no segundo quadrinho. Terceiro quadrinho. Este copo que está contigo é o do bisavô. Então, se eu tenho aí, este copo que está contigo é o do bisavô. Contigo é um pronome oblíquo. Então, eu vou marcar a letrinha O. Quarta frase. Nós pedimos desculpas ao bisavô. Nós é um pronome do caso reto. Então, a gente vai colocar a letra E. Quinta. Não acredito que o bisavô te fez isso. Então, te é um pronome do caso oblíquo. Então, eu vou colocar a letra O. Última frase. O bisavô lhes avisou. Esse lhes é um pronome do caso oblíquo. Então, se é um pronome do caso oblíquo, lhes, então eu vou colocar a letra O.
Então, ficou, fazendo um resumo agora. A primeira oblíquo, segunda reto, terceira oblíquo, quarta reto, quinta oblíquo e sexta frase oblíquo. E aqui a gente vai concluindo a nossa atividade de hoje, certo? Nosso conteúdo e atividade. Façam tudo com calma, com atenção. Escrevam sempre as frases iniciais com letras maiúsculas e todos os nomes próprios também. Um beijo no coração e até a próxima aula, gente!